Então eu quero que você abra a sua Bíblia, ou mantenha a sua Bíblia aberta, lá no Salmo 5. Nós vamos ler o Salmo todo novamente, só que agora eu vou ler na NVI, ou na NTHL, na nova tradução, na linguagem de hoje. O Salmo diz assim: ó Senhor Deus, ouve as minhas palavras e escuta os meus gemidos. Meu Rei e meu Deus, atende o meu pedido de ajuda, pois eu oro a Ti. De manhã ouves a minha voz, quando o sol nasce, faço a Ti a minha oração e espero de Ti a resposta. Tu não és Deus que tenha prazer na maldade, Tu não permites que os maus sejam Teus hóspedes, Tu não suportas a presença dos orgulhosos e detestas os que praticam o mal. Acaba com os mentirosos e desprezas os violentos e falsos. Opa, passou aqui, deixa eu voltar. Mas por causa do teu grande amor, eu posso entrar nos pátios da tua casa e ajoelhar com todo respeito, voltando para o teu santo templo. Ó Senhor Deus, ajuda-me a fazer a tua vontade e faze com que o meu caminho seja reto, o teu caminho seja reto e plano para mim. Que os meus inimigos vejam que tu estás comigo. Não se pode confiar no que eles dizem, pois só pensam em destruir. A sua conversa é uma bajulação macia, mas está cheio de engano e morte. Condena e castiga-os, ó Deus, que os próprios planos deles os façam cair em desgraça. Expulsa-os da tua presença, pois eles muitas vezes quebram as tuas leis e se revoltam contra ti. Mas os que buscam abrigo em ti ficarão contentes e sempre cantarão de alegria, porque tu os defendes. Os que te amam encontram a felicidade em ti. Pois tu, ó Senhor Deus, abençoa os que te obedecem, a tua bondade os protege como um escudo. Amém? Eu quero nessa noite falar então sobre vida com Deus. E eu quero usar o verso 3 desse salmo para embasar a nossa meditação. O Salmo 3 diz assim: de manhã ouves a minha voz, quando o sol nasce faço a minha oração e espero a tua resposta. Este salmo é uma oração de Davi, é um salmo de uma oração matinal. E que bom, né, se nós pudéssemos fazer como Davi. Se nós pudéssemos ter esta prática, essa disciplina de Davi, de começar o seu dia falando com Deus. Quando a gente olha para esse salmo, numa curta oração, Davi resume quem é Deus, como Deus vê os maus, como Deus vê o pecado, o que acontece com aqueles que estão distantes de Deus, com aqueles que se afastam de Deus, com aqueles que abraçam a mentira, com aqueles que andam segundo a perversidade desse mundo, e o que acontece com aqueles que amam a Deus, com aqueles que obedecem a Deus, com aqueles que estão refugiados em Deus. Então assim, se a nossa primeira ação do dia fosse como a de Davi, de buscar comunhão, de buscar orientação, de buscar a proteção de Deus, certamente boa parte dos nossos problemas já estariam resolvidos. Davi começa aqui o seu dia clamando em oração para que Deus o guardasse. E ele faz uma oração, ele faz um pedido confiante a Deus. Não é uma oração sem sentido, não é uma oração ao léu. E quando eu orava aqui pelos jovens, eu senti no coração, e certamente vocês passam por isso, ou vão passar por isso, que é em algum momento da sua caminhada questionar o que eu estou fazendo, se eu devo fazer, se eu devo continuar, se eu estou no lugar certo. Isso são pensamentos que vêm pela idade, pela pouca experiência, pelas setas do inimigo, por vários motivos. Você pode em algum momento da sua caminhada questionar se realmente você está agradando a Deus, se realmente você está servindo a Deus, se Deus está se agradando da sua vida ou do seu trabalho, se você está fazendo a vontade de Deus. Mas se nós observarmos, Davi começa o seu dia reconhecendo o Senhor como Rei e Deus, como seu Rei e o seu Deus, e confiando nas misericórdias de Deus e na justiça de Deus para guiá-lo e guardá-lo.
Então isso é fundamental nas nossas vidas. Nós que vivemos num mundo tão conturbado, nós que vivemos num mundo de tantos desafios, nós que vivemos num mundo, como Pedro falou aqui, de tanto pecado, se nós não estivermos guardados pela misericórdia de Deus, se nós não tivermos confiança, se nós não tivermos constância, se nós não tivermos certeza que Deus está conosco, que nós estamos com Deus, certamente nós vamos perecer. É por isso que a gente vê a maldade imperando, é por isso que a gente vê jovens, pessoas relativamente jovens, e até jovens e adolescentes, chegando ao cúmulo de tirar a sua própria vida. Pessoas desesperadas, pessoas que não sabem para onde vão, não sabem o seu futuro, não têm paz, não têm esperança, não têm certeza quantas coisas. Por quê? Porque estão distantes de Deus. E quando alguém está distante de Deus, é natural que ele se sinta sozinho, que ele se sinta amedrontado, que ele tenha medo das coisas. Então o nosso tema hoje é esse, vida com Deus. Tem uma frase que alguém atribui a Spurgeon, eu imagino que seja dele, que diz assim: se você não quer encontrar com o diabo durante todo o seu dia, encontre-se com Deus logo pela manhã. Então, quando eu falo de vida com Deus, é disso que eu estou falando. Eu diria que alguém que tem vida com Deus, é fácil perceber. É fácil você identificar uma pessoa cuja vida ou relacionamento é um relacionamento superficial com Deus. E aqueles que têm realmente uma vida com Deus. Eu poderia tranquilamente fazer uma comparação aqui com alguém que é casado. Uma pessoa, até ele estar solteiro, ele tem hábitos, ele frequenta determinados lugares, ele tem determinadas amizades, determinados hobbies, e quando ele se casa, essas coisas mudam. A partir do momento que ele se casa, os seus hábitos, a sua postura, as suas diversões, os lugares que ele frequenta, as companhias que ele tem, e até o seu vocabulário vai mudar em função dele ter um cônjuge agora. E outra coisa, alguém que se casa, ele não está casado, ele não está casado apenas quando ele está com o cônjuge. Quando ele está trabalhando, quando ele está fora, quando ele está distante, ele não tem compromisso? Sim, ele tem compromisso. Então alguém que tem vida com Deus é percebido por isso, porque aonde ele está, trazendo para essa analogia, quem tem vida com Deus, todo o seu ser, todas as suas prioridades, todas as suas vontades, todos os seus planos, todos os seus desejos estão em função desse relacionamento com Deus. Então você não vai encontrar alguém que diz que é cristão, alguém que tem o Espírito Santo, alguém que serve a Deus, mas você não consegue perceber isso na vida dele. Então isso é ter vida com Deus. E existe um termo que nós usamos, e você vai ouvir bastante a partir de agora esse termo, que uma vida com Deus se traduz por aquilo que nós chamamos de vida devocional. O que é uma vida devocional? É uma vida que demonstra, primeiro, amor por Deus, segundo, comunhão com Deus, devoção com Deus e dedicação a Deus. Ou seja, uma vida devocional é uma vida que gira em torno de Deus, da sua palavra, da sua obra, da sua vontade, dos seus preceitos. Então aquilo que é importante para Deus, passa a ser importante para a pessoa que tem uma vida com Deus. Isso é demonstrado então dessa forma, de dedicar-se ao Senhor. Nesse texto que nós lemos, exatamente esse verso 3 que eu disse, eu vou até pegar uma outra versão aqui. Na outra versão diz assim: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. Essa expressão, ouves a minha voz, ou em outras versões, a ti apresento os meus pedidos, no hebraico, essa expressão que Davi usa aqui equivale ao ato, a atitude de preparar a lenha para colocar sobre o altar do sacrifício, como está descrito lá no livro de Levítico. Então note que para Davi não é algo rápido, não é algo instantâneo, não é algo mecânico, não é algo automático, não é algo que é feito às pressas, não é algo improvisado e muito menos superficial. Preparar a lenha para o sacrifício, colocar o fogo, se você vê lá em Levítico, existia todo um ritual, todo um cuidado, que o fogo não poderia se apagar, o fogo tinha que ser alimentado. Então, isso demonstra que a nossa relação com Deus numa vida devocional também não é algo apressado, não pode ser. E na maioria das vezes, nós queremos oferecer a Deus um fast food. Como é que seria um fast oração? Um fast devocional. É muito rápido. Você põe lá no micro-ondas, 30 segundos está pronto.
E nós queremos uma comunhão com Deus às custas de tempo, de pouca dedicação, de pouca até responsabilidade. Então, nós não estamos falando de algo apressado, mas nós estamos falando de algo desenvolvido, de algo planejado, de algo desejado. Vocês sabem que como pastor, o que mais alegra o coração de um pastor, e o meu coração não é diferente, é olhar para cada um de vocês e saber que vocês todos estão bem. Seja jovem, seja casado, seja maduro, não importa. O nosso prazer, a minha alegria é saber aquele irmão, aquele jovem, aquela família, ele está espiritualmente saudável. A sua fé, dá para ver que a fé dele é uma fé vibrante. Ele está firme na sua fé, ele tem um coração alegre, ele é uma pessoa disposta, ele está ligado, ele tem vida de oração, a vida pessoal dele vai bem, a vida espiritual dele vai bem, se ele tem ministério, o ministério dele vai bem. Então quando nós olhamos para o rebanho e identificamos essas qualidades, isso alegra o nosso coração. E como pastor, é óbvio que eu entendo que eu tenho uma participação nisso, eu posso participar nisso, nesse processo. Como eu estou fazendo hoje, por exemplo, nesse sermão, que incentiva e que motiva você a ter uma vida de fato com Deus, a ter qualidade de relacionamento com Deus, é uma forma de eu colaborar. Mas isso não vai acontecer, esse resultado não virá, se não houver da sua parte ou da parte da pessoa o interesse por esta comunhão, o interesse por conhecer mais o Senhor através deste contato pessoal, através desse contato diário. Quando a gente fala diário, parece exagero, né? Mas, gente, nós comemos todos os dias nós tomamos banho. E por que é que nós achamos, e por que razão nós achamos que podemos viver dias, semanas, meses até sem contato com Deus, sem contato com a sua palavra, sem uma oração producente, sem uma oração verdadeira? E quando eu falo oração, nós vamos falar um pouco mais à frente, eu não falo daquelas orações também automáticas, daquelas orações, Senhor abençoa os quatro cantos da terra, amém. Não é disso que eu estou falando. Eu falo de oração, é tempo com Deus, é intercessão, é agradecimento, é confissão, é realmente tempo de qualidade com Deus. E quando eu estava meditando sobre esse tema, eu me lembrei de um saudoso pastor, que eu tive o prazer de o conhecer, e alguns aqui também o conheceram pessoalmente, que é o Dr. Russell Shedd. Uma certa vez eu ouvi falando sobre o seu devocional, como é que ele preparava, como é que ele vivia o seu devocional. E ele então disse que ele separava a parte logo da manhã, entre 5 e 7 da manhã, para orar e meditar na palavra. Ele disse que ele escolhia um lugar onde ele se certificava de que não seria interrompido, que não teria pessoas. E ali então ele passava esse tempo de 2 horas, das 5 às 7, orando e lendo a palavra de Deus. Então depois das 7, ele tinha um segundo momento devocional, ele saía para caminhar. E enquanto ele caminhava, com o auxílio de um áudio, né? Na época ele até falava, eu tinha um radinho, né? Que eu ouvia, mas com o auxílio de um áudio, ele escolhia minuciosamente uma mensagem, um sermão, geralmente do John Piper, e então na sua caminhada ele ouvia aquela ministração, aquela palavra, e somente depois disso, depois de orar, depois de meditar na palavra e depois de ser ministrado pela palavra, é que ele então considerava que ele estava pronto para começar o seu dia. Eu sei que para muitos aqui você pode pensar assim, não, mas eu tenho muita coisa para fazer, eu levanto cedo, eu tenho que trabalhar, eu não tenho tempo de fazer isso, mas a diferença está aí. E 2 coisas que me chamam a atenção: o Dr. Shedd, para quem o conhece, praticar um devocional diário, coisas que muitos pastores não fazem porque julgam desnecessário. Eu não estou falando aqui só de irmãos, eu estou falando de líderes que acham que não precisam fazer um devocional. E em segundo lugar, me chama a atenção porque mesmo ele, sendo um homem de Deus, com uma vasta bagagem teológica, com uma vasta experiência no campo missionário e na obra de Deus, ele, além de dedicar esse tempo que ele sabia que precisava, ele também ouvia outros pastores, ouvia outras pessoas para aprender com eles, o que também é raro hoje. Então veja como é que nós estamos vivendo num turbilhão, num mundo em que as atividades, mesmo dentro da igreja, mesmo relacionadas ao ministério, que nos afasta de Deus.
muito ativismo, muita responsabilidade, muita coisa para fazer, e não sobra tempo para meditar, não sobra tempo para orar, não sobra tempo para ouvir as ministrações da palavra de Deus. Então eu vejo que ele deixa um legado para nós que ensina uma importante lição. Um cristão que não for disciplinado na prática devocional, um cristão que não encontrar, que não organizar a sua vida, que não se disciplinar para ter tempo com Deus, dificilmente ele terá um crescimento espiritual normal. Pelo contrário, eu diria que ele teria sérias dificuldades para crescer espiritualmente. Porque imagine um engenheiro, imagine um médico, imagine um advogado. Se ele parar no tempo, se ele simplesmente tirar um diploma, terminei a faculdade, e sentar em cima do diploma e não continuar estudando, não continuar buscando, não continuar se atualizando, em pouquíssimo tempo, o que ele aprendeu na faculdade não vai servir para mais nada. Assim também é a nossa vida espiritual. Nós precisamos de uma prática devocional. A prática devocional, obviamente com a ajuda do Espírito Santo, ela ajuda-nos a desenvolver esses dois principais hábitos da vida de um cristão: contato com a palavra de Deus, leitura e meditação das Escrituras e orar. Repito, esse orar é um orar sem pressa. Esse orar é um orar de forma natural. Esse orar é um orar que não é de forma mecânica, que não é correndo, não é fazendo as coisas correndo e orando ao mesmo tempo, mas é respeitar a santidade de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus e dedicar algum tempo a Ele. Algumas pessoas se enganam, e eu não quero que você se engane quanto a isso. Apenas frequentar os cultos na igreja não é suficiente. Eu não estou dizendo que o culto na igreja é dispensável. Eu estou dizendo que apenas frequentar os cultos da igreja não é suficiente. Se você for avaliar, muitas pessoas vêm à igreja por razões que nem elas mesmas encontraram o verdadeiro motivo para estar na igreja. Se ele não tem sentimento, razão, fundamento para ter uma vida devocional, muitas vezes a vinda deles na igreja também está fora do foco. Por exemplo, alguns vêm à igreja apenas para cumprir uma agenda. Ele tem uma obrigação, então ele tem que ir. Se ele não for, o trabalho não vai ser feito. Então ele vai lá para cumprir uma obrigação. Outros vêm porque a família vem, então ele tem que vir junto. Alguns vêm porque tem amigos aqui. Eu vou lá ver os amigos. Uns vêm para agradar o cônjuge. Outros vêm para procurar um cônjuge. E tem alguns até que vêm para se livrar do cônjuge. Ou o marido ou a mulher é chato, então ele vai para a igreja, larga a mulher em casa, ou larga o marido em casa. Então as razões são as diversas. Quando o principal objetivo de nós estarmos na casa de Deus é desenvolvermos, é desfrutarmos desse tempo de comunhão, desse tempo de alegria, desse tempo de crescimento espiritual para as nossas vidas. O fato é que você pode até estar na igreja, você pode até crescer, você pode até exercer ministério, você pode até se envolver com as coisas da igreja. Mas se você não tiver uma vida com Deus, você não vai conseguir amadurecer espiritualmente. Você não vai conseguir ter fé. Você não vai ter uma espiritualidade que seja verdadeira, que seja prática. Eu acho que essa é a palavra. Eu estava conversando com o Abel quinta-feira, lendo um livro lá em casa, o autor fala, né, é muito interessante o que ele faz uma comparação. Você está morrendo de fome, e aí você entra no melhor restaurante da Itália, e aí você pega o cardápio, e alguém fala para você: olha, esse cardápio, ele foi constituído no ano de 1925, pelo chefe Giuseppe não sei das quantas. E aqui nesse cardápio existe as massas mais finas, mais elaboradas da Itália, com receitas e com molhos, e no ano de 1900 e tanto incluiu-se aqui as carnes, e esse cardápio foi alterado, foi atualizado em 1900 e não sei quanto. Isso não vai resolver o problema da sua fome. O cardápio ali é apenas algo que você vai olhar para escolher o que vai matar a sua fome. Então muitas vezes a nossa vida gira em torno de um cardápio. Nós sabemos tudo, nós observamos tudo, nós conhecemos tudo, nós buscamos tudo, mas continuamos famintos ou sedentos, porque nós não comemos, nós não tomamos parte daquilo que Deus quer para nós. Isso chama-se superficialidade. Estar, mas não se comprometer. Dar um passo, mas não se envolver, não assumir responsabilidades. Hoje nós falamos aqui para jovens, mas isso vale para todo mundo.
Tem muitas pessoas que, independentemente da idade, ele não quer assumir responsabilidade, ele não quer compromisso, ele não quer, se eu fizer, eu vou ter que estar lá. Se eu disser que eu vou orar, eu vou ter que orar. Não é para a liderança, não é para quem está do seu lado que você está, a sua vida é para Deus. Então, quanto mais nós nos dedicarmos, quanto mais nós nos aplicarmos nas coisas de Deus, mais fruto nós vamos colher, mais fruto nós vamos ver na nossa vida e através das nossas vidas. Então, o que é o devocional? É um tempo precioso. Talvez seja o melhor tempo, seja a melhor atividade do seu dia. Talvez você goste de estudar, talvez você goste de malhar, talvez você goste do seu trabalho, talvez você goste de namorar, talvez você goste de passear, e você não vê a hora. Eu lembrei de um item aqui, talvez você goste de jogar, e talvez você não vê a hora de chegar aquela hora da madrugada, depois da faculdade, depois do trabalho, de sentar lá para poder jogar ou para assistir um jogo. Esse não deve ser o seu maior prazer. Esse não deve ser a sua agenda esperada. A sua agenda esperada, o tempo mais precioso da sua vida, se vai ser de manhã, se vai ser no meio do dia, se vai ser à noite, não importa. Deve ser o tempo com Deus. Eu preciso falar com Deus hoje. Eu preciso me encontrar com Deus. Eu preciso de uma porção da palavra de Deus. Eu preciso em algum tempo adorar, cantando, exaltando, adorando a Deus, porque Ele é o Deus da minha vida. Eu quero então aqui comentar com vocês pelo menos 5 ou 6 aspectos pelos quais é muito importante nós desenvolvermos esse hábito, de termos então esse tempo com Deus, esse devocional com Deus. A primeira coisa é ter conexão com Deus. Quando nós desenvolvemos esse hábito, nós sistematizamos a nossa relação com Deus. Como tem bastante jovens aqui, hoje eu vou usar esse exemplo. Quando você namora, você prioriza encontrar o namorado ou a namorada. É mais ou menos isso, né? Sempre que você tem um tempinho, no meu tempo era o telefone. E era o telefone ainda, não era celular. Então você tinha que ir num lugar que tinha telefone para fazer uma ligação. Hoje não, hoje é muito mais prático. Você pode mandar uma mensagem, você pode ligar no celular, você pode ir lá ver a pessoa. Então, assim, esse desejo, esse contato com Deus, essa conexão com Deus, essa proximidade de Deus, nos ajuda a manter um contato constante com Ele, o que permite que nós nos aproximemos dEle. Mas nos aproximar de Deus no sentido de aproximar do projeto, do plano, da vontade dEle. Não nos aproximarmos de Deus apenas para receber algo, mas da vontade de Deus. E uma das coisas que essa conexão faz nas nossas vidas, e você não tem ideia de o quanto isso é importante, é nos ajudar a aprender a ouvir a voz de Deus. A Neuza falou hoje pela manhã aqui na escola dominical, que muitas vezes Deus fala conosco, Deus está falando conosco, Deus está gritando conosco através de uma circunstância, através de alguma coisa, e nós parecemos estar surdos. Então, aprender a ouvir a voz de Deus, ela é desenvolvida através dessa conexão, através desse contato, através desse tempo com Deus. E quando nós estamos em contato permanente com Deus, o Espírito Santo tem espaço na nossa vida. O Espírito Santo começa a encontrar espaço e ele começa a exercer influência sobre as nossas vidas, sobre os nossos desejos. Isso que o Pedro falou aqui há pouco é muito natural, mas quando o Espírito Santo estiver dentro de você, estiver conduzindo a sua vida, dirigindo os seus pensamentos, os seus desejos, cada passo seu, cada pensamento seu, você vai ver que os desafios, eles existirão, mas serão mais facilmente vencidos. Os medos serão controlados, porque você tem contato com Deus e o Espírito Santo te ajuda. Essa prática, principalmente através da oração, da leitura e meditação da palavra, ela nos permite um crescimento espiritual. Não é apenas conhecimento, não é apenas intelectual, mas é espiritual, porque a palavra de Deus é alimento. Jesus disse, quando ele estava próximo a deixar esse mundo, ele fez a oração sacerdotal lá em João capítulo 17, ele diz assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus, ela tem este poder de santificar as nossas vidas, ela tem esse poder de
purificar a nossa vida espiritual. Ela tem o poder de nos conduzir ao centro da vontade de Deus. E esse conduzir não é um conduzir arrastado, não é um conduzir que você vem escravo, que você vem obrigado, que você vem arrastado, não. O Espírito Santo muda todas as circunstâncias, o Espírito Santo muda todas as coisas, e você agora tem prazer em dizer não ao pecado e dizer sim a Deus, em dizer não às coisas que antes tomavam o seu tempo, e agora você dizer sim a Deus para ter um tempo de qualidade com Ele. Então, quando nós temos contato com a palavra, quando nós oramos, nós crescemos espiritualmente, e a partir daí nós começamos a entender melhor qual é a vontade de Deus. E aí nós começamos a entender a vontade de Deus e começamos a desejar aplicar os princípios da palavra de Deus à nossa vida, e as coisas começam a mudar. Uma outra coisa importante que nós adquirimos com o hábito de uma vida com Deus é receber orientação e sabedoria. Uma vida com Deus nos fornece orientação e sabedoria para lidar com as situações do dia a dia. Isso ajuda a cada um de nós tomar decisões e viver de acordo com a vontade de Deus. O Pedro falou aqui, você sai aí, seja à noite, seja no trânsito, seja lá onde você trabalha, aonde você for, você vai ver problemas. Não é só a questão do sexualismo, é só a questão das drogas, mas a questão da violência, a questão da corrupção, toda a maldade, todo o engano, toda a violência está espalhado por aí. É isso que o pecado produz, é isso que o mundo produz. E quando os corações estão sem Deus, esses corações reproduzem esse tipo de comportamento. Então é por isso que a luta é grande, porque aqueles que são revestidos do Espírito Santo de Deus, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, e aqueles que querem pregar a palavra de Deus, eles são verdadeiramente um exército batalhando contra o inimigo, e é por isso que é difícil. Mas a orientação e a sabedoria de Deus vem para nós tomarmos decisões, para sabermos nos colocar, para sabermos dar resposta, para sabermos testemunhar, porque nós temos esta comunhão, este contato com Deus. Segundo, força e motivação. Eu falei há pouco que é comum num jovem, num adolescente, em qualquer um, em algum momento da sua vida se sentir desanimado, se sentir cansado, se sentir sem forças, sem disposição, sem perspectivas. Quando nós temos contato com Deus, nós temos força e temos motivação. Esta prática, ela nos ajuda a enfrentar todos os desafios da vida, ajuda-nos a permanecer firmes na fé e não desistir diante das adversidades. É por isso que muitas vezes o inimigo manda uma seta, o inimigo coloca uma provação e a sua base, você não está firmado completamente. Então ele faz você balançar, ele faz com que você tema, ele faz com que você por algum momento desista ou volte atrás. Mas quando você está em comunhão plena com Deus, quando você tem vida com Deus, você tem força e motivação. A palavra de Deus diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então é isso, é através dessa comunhão, através da graça do Espírito Santo e da presença de Deus nas nossas vidas, que nós vamos ser motivados e vamos ser fortalecidos para continuar a batalha. Transformação. É óbvio que a exposição regular, a exposição contínua da palavra de Deus, diz a palavra de Deus que transforma a nossa mente, transforma o nosso coração, transforma as nossas vidas e nos ajuda a vencer as tentações e sermos então semelhantes a Cristo. Então essa transformação você não consegue sozinho. Essa transformação não é algo que você produz, mas é o Espírito Santo que produz, é a palavra de Deus que produz, é a comunhão com Deus que produz. Essa experiência de profundidade é que vai te dar esta capacidade. E a gente podia citar aqui outras coisas que não são de cunho espiritual, mas que são de cunho físico, de cunho prático da nossa vida. Por exemplo, alguém que tem essa prática devocional é uma pessoa que o seu nível de estresse e de ansiedade é muito reduzido. Eu não vou dizer que não tenha, mas não é aquela pessoa totalmente estressada, aquela pessoa ansiosa que explode por qualquer coisa. Por quê? Porque ela já tem disciplina, ela já tem alimento, ela já tem um controle sobre a sua mente, o fruto do Espírito já está sendo produzido na sua vida, ela medita na palavra de Deus e isso facilita. Outra coisa, isso pode ajudar a disciplina, a concentração e o foco. Nós vivemos hoje uma geração de pessoas dispersas, de pessoas distraídas, de pessoas descompromissadas, de pessoas, como é que chama? O TDAH que fala, né?
a pessoa tem lá a síndrome, mas assim, é o mal do nosso século, porque está todo mundo distraído. O celular talvez seja a pior ferramenta que contribui para isso, porque você está ali, de repente você já tem 1 milhão de informações para tirar a sua atenção. Então, essa disciplina ajuda também nesse aspecto, além do que vai te ajudar com certeza a melhorar a gestão do seu tempo, porque quando você se disciplina, repito, seja de manhã, seja tarde, seja à noite, seja na hora do almoço, no melhor horário para você, que você começar a se organizar, e naquele horário você sabe o que fazer, isso vai te ajudar também para outros aspectos da sua vida, se eventualmente você tem dificuldade de disciplinar-se para horário. Pastor, que legal isso, parece bom, eu gostaria de fazer, mas eu estou vendo que é difícil. Eu vou explicar para você rapidamente, em 3 ou 4 passos aqui, o que são cada um disso e o que significa. Primeiro eu quero ler um texto com vocês de Lucas capítulo 10, do verso 38 ao 42, para nós falarmos de tempo com Deus, para nós sabermos o que significa ter tempo com Deus. Lucas capítulo 10, versículo, do 38 ao 42 diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Esse é um pequeno exemplo de tempo com Deus. Jesus era amigo dessa família, e Jesus veio fazer uma visita para aquela família. E é claro que todo mundo fica feliz com visitas, todo mundo fica feliz com alguém que faz tempo que você não vê. E aquelas irmãs não foram diferentes. Só que era Jesus que estava ali. E quando Jesus chega na casa, Marta começa a se ocupar, começa a organizar as coisas. Talvez limpar a casa, talvez decorar a casa, talvez cozinhar. Eu não sei, ela estava preparando alguma coisa para receber Jesus. Só que Maria teve uma atitude diferente. O texto diz que ela se assentou aos pés de Jesus. Ela se acomodou aos pés de Jesus. E ali ela ouvia cada palavra que Jesus falava. A sua irmã Marta, olhando para aquilo, ela ficou irritada. E ela foi até Jesus e falou: Jesus, o senhor não está vendo? Eu estou aqui correndo, tentando fazer as coisas, e sobrou tudo para mim. E Maria não me ajuda, manda ela me ajudar. E Jesus abre o entendimento daquela mulher para aquilo que ela fazia com tanto propósito, para aquilo que ela provavelmente fazia com bom coração, mas que não era a melhor escolha. E quando a gente fala de tempo com Deus, é isso. Ah, mas eu preciso estar com a minha família. Ah, mas eu preciso estudar. Mas eu preciso ganhar o pão lá para os meus filhos. Ah, mas eu preciso aprimorar as minhas qualidades. Mas eu preciso exercitar o meu corpo. Eu preciso fazer um monte de coisa. E Jesus fala para ela: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. O que isso significa para nós? Jesus não estava falando que ela não devia cozinhar, que ela não devia cuidar da casa, mas que ela devia saber priorizar as coisas. E assim também somos nós. Nós encontramos tempo para tudo, para o lazer, para o trabalho, para a diversão, para tudo. Mas quando se trata de Deus, mas parece que não conseguimos nos assentar. Nós não conseguimos separar 10, 15, 20 minutos, meia hora. Tem pessoas que ficam incomodadas com um culto que demora 1h30. Por quê? Porque ela está afobada, ela está, como Jesus disse aqui, ela está, qual é o termo que ele usa aqui? Inquieta, com muitas coisas. Ela está ocupada com muitas coisas, está preocupada com muitas coisas. Então este é o princípio. O tempo com Deus tem que ser um tempo livre de preocupações. E se nós queremos de fato nos aproximar dele, para ouvi-lo, é preciso priorizá-lo. Sabe, não dá... Deus pode fazer isso? Pode, mas não é o normal. Você precisa tomar uma decisão, você precisa saber o que você vai fazer, e aí você não ora, você não lê a Bíblia, você não cultua a Deus, mas você fala: não, hoje eu vou numa igreja e vou pedir para Deus falar comigo. Pode até ser que Deus fale, mas
a probabilidade é dele não falar, porque o seu coração está inquieto. Você não quer sentar para ouvir Deus falar, você quer só que Ele autentique, que Ele carimbe, que Ele diga assim, está aprovado, pode fazer, é isso que eu quero, eu concordo com você. E não vai ser sempre assim. Então, é importante, para esse tempo com Deus, escolher o local adequado, escolher o tempo adequado, saber que você não vai ter interrupções. Se é um cônjuge, que o seu cônjuge saiba, que os seus filhos saibam. Se é um jovem, que os seus pais saibam, que os seus irmãos saibam, ó, nesse tempo eu vou estar reservando para a minha oração, para a minha meditação, para o meu tempo com Deus, para que não haja interrupção. Esse deve ser um momento planejado. E repito, deve ser um momento desejado. É assim que deve ser o nosso encontro com Deus. E a mesma coisa vir por culto, viu, irmãos? Tem gente que vem para o culto, só que assim, a preocupação dele está no placar do jogo lá. Se o jogo acabou, se o jogo não acabou, se o time ganhou, se o time não ganhou. E se o time ganhou, o culto dele já foi para o espaço. É disso que nós estamos falando, é tempo. Se você veio para o culto, você veio cultuar a Deus. Deixa as coisas lá fora, deixa as preocupações lá fora, deixa as coisas do mundo lá fora e se concentre das coisas de Deus. Assim você vai sentir a presença dele. Agora, sobre a leitura e a meditação, um pequeno texto também do Salmo 119, dos versos 97 ao verso 105, diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Olha isso. Sou mais instruído do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Parece arrogante da parte do salmista. Um idoso geralmente é uma pessoa sábia, uma pessoa vivida, mas não é disso que ele está falando. Ele está falando das coisas de Deus. Porque tem muitas pessoas que na sua tenra idade se envolvem, conhecem, mas depois se afastam de Deus, estão distantes de Deus, também não oram, as cãs são brancas, a experiência da vida cunhou aquela pessoa, mas agora ele não ora mais, agora ele não lê mais a Bíblia, agora ele não tem mais contato com Deus. Então o salmista diz: porque eu medito na tua lei, eu sou mais instruído do que os idosos, porque guardo os teus preceitos, de todo o mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Não me afasto dos teus juízos, pois é tu que me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho da falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Irmãos, é óbvio que quem tem esse entendimento da palavra de Deus, se a palavra de Deus é isso para você, você quer mais é conhecê-la, você quer mais é ler, é se instruir, é ser informado, é conhecer a vontade, a palavra, os preceitos de Deus, porque a palavra de Deus te afasta do pecado. Nós dependemos da palavra de Deus, como ele termina aqui, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Do contrário, nós vamos tropeçar. Do contrário, nós vamos errar o caminho. Do contrário, nós vamos ser atingidos pelo inimigo. Mas a palavra de Deus nos garante isso. Então, essa meditação que um devocional sugere envolve ler um versículo, envolve ler um trecho da palavra de Deus e meditar sobre o que foi lido. Meditar sobre o que aquilo pode ensinar e como aquilo pode se aplicar à sua vida. Meditar não é ler correndo, é conversar com Deus, é conversar com o texto, é ler e reler quantas vezes for necessário, até que você entenda aquele texto, ainda que seja um versículo. Se você entendeu aquilo, já valerá a pena. Então é ler sem pressa. Sabe aquela pessoa que quer ler e vai passando, e vai passando, e vai passando, e depois não observou nada, não guardou nada, nem se lembra do que leu. Então não é ler aleatoriamente também, mas é ler capítulo por capítulo, versículo por versículo. Como eu disse, não tenha pressa, leia o texto, porque Deus está falando, é a palavra dele. Então quando você está ali no seu tempo devocional com Deus, depois de ter orado, e você fala: Senhor, fala comigo pela tua palavra. A palavra é dele, você vai ler a palavra dele, você acha que ele não vai falar com você? Senhor, eu não entendi o que o Senhor está falando, eu quero uma palavra clara. Continua orando, continua lendo, e Deus vai se revelar a você, ele vai falar com você. Não importa quantas vezes você precise fazer isso, essa repetição é que vai trazer o hábito, trazer o resultado, e isso vai se tornar prazeroso. Eu vi muitas pessoas dizer que é muito difícil ler a Bíblia. É um livro difícil de ser entendido, é muito complicado.
Esse próprio Salmo 119, no verso 130, ele tira essa mística. Ele diz assim: a palavra do Senhor esclarece e dá entendimento aos simples. Ele está falando aqui que não precisa ser um teólogo, não precisa ser um doutor, não precisa ser um esclarecido. É a palavra de Deus. E se Deus, que é o Criador, não sabe se dirigir, não sabe falar com a sua criatura, quem é que vai falar? Então a palavra de Deus, ela é sim inteligível para qualquer um, desde que você se coloque diante dela como palavra de Deus. E eu até sugiro que existem algumas traduções que facilitam isso, seja a NVI, ou a nova tradução na linguagem de hoje, e eu acho que a NVT são as mais contextualizadas, né, para o nosso momento. E por último, a oração, né, como é que a gente deve orar? E por que é que nós devemos orar? Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo deixa um conselho para nós. Ele diz assim: não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Isso não é um alívio? Isso não é uma segurança? Não importa o problema, você tem prova amanhã, você tem uma entrevista de emprego, você sabe que vai ser demitido, não importa, vai ter um diagnóstico médico, vai ter um exame, vai fazer uma cirurgia, não importa. Ele está dizendo: não andei ansiosos por coisa alguma. Não existe nada que passe desapercebido a Deus. Não existe nada que Deus não possa fazer. Não existe nada que você vai chegar e falar assim: Deus não conseguiu resolver, eu vou precisar ir para outro lugar. Não, você não vai, nunca vai acontecer isso com você. Vai acontecer o contrário. Você vai bater em tantas portas, vai tentar tantas coisas, vai insistir em tantos caminhos, até você cair em si e dizer assim: não consegui, mas eu vou ter que ir para Deus. Então Paulo está dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma, vírgula, mas em tudo, pela oração e pela súplica, e com ações de graça, apresentem ao Senhor os seus pedidos. Então nós não somos impedidos de falar com Deus, nós não somos impedidos de clamar a Deus, nós não somos impedidos de pedir socorro e ajuda de Deus, só que nós não queremos fazer. Isso é orar. Um outro texto de Paulo também, 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18, ele diz assim: orem continuamente. Não é uma vez por mês, não é de vez em quando, não é no culto da ceia. Orem continuamente. E essa oração, ele diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ou seja, orar é uma prática necessária. Assim como nós respiramos, precisamos do ar para nos mantermos vivos, a nossa alma precisa da oração para manter vida espiritual, para nos mantermos em comunhão com o Senhor. E tem um conselho do próprio Jesus em Mateus capítulo 26, verso 41. Ele diz assim: vigiem e orem, por uma razão. Por que Jesus fala: vocês precisam vigiar e vocês precisam orar? Para que vocês não caiam em tentação. Veja como a palavra de Deus é prática, ela é óbvia. Então nós precisamos orar, Deus sabe que nós precisamos orar, Paulo nos diz que nós precisamos orar, que nós não podemos ficar afobados, ansiosos, mas colocar diante de Deus as nossas necessidades, que nós devemos orar o tempo todo, não é só de vez em quando. E agora Jesus diz assim: vocês precisam disso para vocês não caírem em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o espírito quer, mas a carne é fraca. E nós somos suscetíveis a ouvir a carne. Nós somos, infelizmente, nós somos carnais. Nós temos a natureza adâmica ainda atuando nas nossas vidas. Mas se nós orarmos, nós vamos alimentar e fortalecer o espírito. E é disso que Jesus está falando. Se nós não vigiarmos e se nós não orarmos, nós vamos cair. Por quê? Porque a nossa carne é fraca. E você pode também olhar depois lá Mateus capítulo 6, a oração que Jesus nos ensinou. É sempre um belo modelo de oração, a oração do Pai Nosso. O devocional, então, é um momento de comunicação com Deus, para expressar gratidão, para apresentar as nossas necessidades, para colocar diante dele todos os nossos medos, todos os nossos desafios, todos os nossos conflitos, todas as nossas demandas, todas as nossas preocupações, nós podemos colocar diante de Deus. É óbvio que quando você está diante de Deus, é mais ou menos como você fazer uma visita para uma pessoa que você tem um apreço muito grande, uma pessoa que você confia, que você tem
extrema confiança. Você, quando vai falar com essa pessoa, você não quer falar num tempo rápido. Você não quer chegar lá, entrar e sair por uma porta. Você quer tempo com essa pessoa. Você gosta dela, você ama ela, você quer ouvir os conselhos dela, você quer compartilhar suas dificuldades com ela. Então esse tempo com Deus, ele se traduz por isso, expondo a Deus a nossa realidade. Quando nós estamos diante de Deus, Deus nos conhece. Então se nós estivermos felizes, estivermos realizados, nós vamos compartilhar com Deus essa alegria, com gratidão, compartilhar com Ele essa alegria, as bênçãos, aquilo que conseguimos, aquilo que recebemos. E se nós estamos passando por dificuldades, se nós estamos enfrentando alguma dor, alguma tristeza, nós vamos buscar Ele para ter socorro nele, para encontrar força nele, para superar este momento. Então, como se fosse uma visita a alguém realmente que você ama, que você conhece, que você preza. Então, estar com Deus é maravilhoso. E eu quero caminhar para o final aqui para dizer, se você considera, se você faz, ótimo, mas se você não faz, não tem o hábito e considera começar a ter um período devocional na sua vida. Talvez você não deva começar como o Dr. Shedd, 2 horas pela manhã orando e lendo a Bíblia e depois mais um tempo de meditação. Comece com um tempo reduzido. Faça um plano, coloque diante de Deus o seu desejo, fale com Deus, Senhor, eu quero ter este hábito. Talvez seja melhor você começar com 20 minutos, 10 para orar, 10 para ler a palavra de Deus, ouvir um cântico, ouvir um louvor, ouvir uma mensagem. Saiba escolher, viu? É muito perigoso também você sair ouvindo qualquer coisa aí no YouTube. Então procure, se precisar de instrução, nos procure. A liderança da igreja pode te ajudar. Quem são bons pregadores, quais são bons livros, que mensagem você pode ouvir, para que você tenha edificação na sua vida. Porque você vai ouvir alguma coisa que não deve, isso ainda vai trazer confusão para a sua vida. Então assim, divida esse tempo, escolha esse tempo, fale com Deus sobre esse tempo, coloque isso diante de Deus como um projeto, como um desejo, e você pode ter certeza que esse desejo, esse projeto, Deus vai autenticar, porque é isso que Ele quer de nós. Nós vimos aqui em todos os textos que nós passamos, que é isso que Deus espera dos seus filhos. Amém? Então muitos dos nossos medos, das nossas angústias, até mesmo das nossas porfias, das nossas disputas, muitas das nossas tentações, elas seriam mais facilmente enfrentadas e resolvidas se a nossa espiritualidade, a nossa comunhão com Deus tivesse sendo gerada por esses momentos de comunhão com Ele. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar com vocês antes de nós encerrarmos. O fato é, não há outro caminho para você fortalecer a sua vida espiritual que não for o caminhar na estrada de uma vida com Deus, uma vida na presença de Deus. Oremos.